boa tarde. Obrigada a você que está nos assistindo do Brasil, de fora do Brasil via satélite, dos Estados Unidos pela Dish Network, de qualquer canto do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje no programa, o doutor Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, conversa conosco sobre como proteger a sua via respiratória. Se você já tem pergunta, já tem alguma dúvida sobre você, sobre as crianças, sobre o tempo, você vai fazer o seguinte: vai entrar na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, vai lá inbox e deixa a sua pergunta, porque com o meu celular eu já vou acessar as perguntas que você vai deixar para nós, tá? Então não perde tempo e entra agora, facebook.com/Jaqueline Stefano, vai lá inbox e deixa a sua pergunta. E se você ainda não curtiu a página, curte para acompanhar todas as nossas atualizações, tá? A qualquer momento também você liga, 0 operadora 11 3337 5886, 0 operadora 11 3337 5886, liga pra gente para participar. Faz o seu comentário, a sua pergunta ao vivo. Tem vergonha de entrar ao vivo? Deixa a pergunta com a produção, tá bom? A gente tá querendo que você fique bem pertinho aqui participando. Quero indicar o nosso programa para alguém. Esses temas me chamaram muita atenção. O que é que eu posso fazer? Você pede para essa pessoa de qualquer lugar, de qualquer estado, cidade, de fora do Brasil, para acessar a página www.hittv.com.br. É possível assistir a nossa programação ao vivo e também ter todas as informações, tá bom? E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, e fala com a gente sobre como proteger as suas vias respiratórias nesse frio. Olha eu aqui sem voz. Tudo bem, doutor? Oi, Jaque, tudo bem? Prazer recebê-la aqui sempre, pessoal, viu? Em casa, tudo bem? Como é bom estar aí com vocês. Olha, eu sempre falo do doutor Jamal, porque ele é uma referência para nós, como médico, como pessoa, sempre disposto a nos ajudar e esclarecendo, porque às vezes a gente fala com o médico, doutor, e a gente não entende o que quer dizer, e o senhor sempre traz tudo que é possível para quem é em casa e é leigo conseguir entender o que o senhor está falando. Obrigada por estar aqui, viu? Imagina, é de coração. Esse é meu objetivo, que vocês entendam o que eu estou falando para vocês. Eu transmito o que a medicina diz para que vocês entendam, mas também não adianta só entender, né? Já que tem que fazer, né? Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática, Deixa eu mostrar, né? uma coisa pro pessoal que tá em casa, ó, doutor. Eu entrei lá na minha página, facebook.com/Jaqueline Stefano. Pessoal, não é o perfil, é a página, tá bom? Ó, e eu coloquei uma foto minha com o doutor Jamal, que já está lá. E você vai lá nos comentários e faz a sua pergunta sobre o tema que a gente vai esclarecer, tá? Ó, pra você ver aqui a página, ó, pra você não se confundir, a página é essa, tem a minha fotinho aqui, porque tem outras, né? Essa é a página e não o perfil. E eu já fixei lá no topo pra você fazer a sua pergunta sobre o tema, tem uma foto. Vem aqui nos comentários e faz a sua pergunta, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver. Ou pode ir lá também em box fazer a pergunta, mas acho que é mais fácil você ir colocar lá nos comentários, tá bom? Ok? Estou esperando sua pergunta e pode ligar também, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, a época do ano ou a temperatura, se está frio, se está calor, a umidade do ar, isso tudo interfere nas nossas vias respiratórias? Com certeza. A gente sabe que o sistema respiratório interage diretamente com o ambiente, porque o ar do ambiente vai entrar no nosso organismo e esse ar vai precisar ser modulado, ele vai precisar ser preparado para chegar no pulmão. Qual é essa preparação? Primeiro, filtrar o ar, aquecer o ar, deixar o ar limpo para que ele chegue no pulmão para poder ser feita a troca gasosa. Então, se está muito frio, o que o corpo humano vai entender? Que ele está num ambiente adverso, negativo. Ele vai se proteger para que ele possa, então, respirar normalmente. Doutor, eu queria entender alguma coisa sobre o nosso dia a dia. Uma delas é ar-condicionado. Apesar do frio, existem pessoas que trabalham, por exemplo, aqui em um ambiente de ar-condicionado. No carro, geralmente quem dirige, mesmo estando frio, às vezes a gente liga um pouquinho o ar, ou porque sente o calor, ou porque os vidros embaçam numa chuva, mesmo num dia de frio. Ar-condicionado interfere de maneira positiva ou negativa? No sistema respiratório, de maneira muito negativa. Agora, veja bem, nossa sociedade tem uma tendência de confinamento.
As crianças não brincam mais na rua, Jaque. Não é? Não dá mais. Hoje em dia tudo mudou. Os prédios não têm janela, os prédios comerciais não têm janela. Quanta gente não coloca ar-condicionado em casa? Inclusive, uma lei municipal recente obriga os ônibus do município de São Paulo a terem ar-condicionado. Então, o que vai acontecer? Você também vai se submeter ao ar-condicionado. Então, o que acontece com o ar-condicionado? O problema não é só resfriar, porque você até controla a temperatura. O problema maior é a umidade, porque o ar-condicionado ele rouba a umidade do ar. Aí o ar chega seco. Então o que o corpo vai fazer? Ele vai, com a coriza que a gente tem, todo o nosso sistema respiratório é úmido, vai jogar dos líquidos do nosso sistema respiratório para o ar. Porque a troca gasosa é fundamental que o ar esteja úmido. Então, o que vai acontecer com o nosso corpo? Vai perder água. E aí, o que acontece com a pessoa? Desidrata. Então, na época de clima seco, de clima frio, ou para quem utiliza ar-condicionado com muita frequência, tá aí a dica: hidratação. E líquido o pior, né? O tempo todo. Quando tá frio, às vezes a gente não tem tanta vontade de beber água, tem que forçar, né, doutor? Exatamente. Duas situações não dão sede. O frio e sabe outra situação que também não dá sede no corpo humano? Qual, doutor? Os idosos. Ah, eles não têm tanta sede. Não, idoso não tem sede. Você que está em casa ouvindo a gente, fala sério, a vovó não toma água, né? Você fala, toma água, vó, toma água, mãe, não é? Porque existe uma diminuição natural do reflexo da sede, mas nós somos 70% água. Então é fundamental essa hidratação. Porque o reflexo pode mudar, mas o corpo continua precisando de boa quantidade de água, né? Com certeza. E se a pessoa não tomar água? Então, na época de clima seco ou quem usa muito ar-condicionado, as secreções, como vão perder água para o ar, as secreções vão ficar mais grossas. E aí, quando chegar um vírus, uma bactéria, uma poeira, sabe o que o vírus vai falar? Uau, é aqui que eu quero ficar. Aí ele se replica porque ele não é eliminado facilmente. Pode gerar, então, as doenças mais comuns do inverno e do clima seco. Quais são? Resfriados, gripes, sinusites, crises de rinite alérgica, inclusive asma e pneumonia. Então, o sistema respiratório, se ele receber vírus e bactérias e não eliminar esses vírus e bactérias, o que vai acontecer é que ele pode ficar sujeito não só às infecções, como à piora das crises alérgicas. Doutor, conta um pouco pra gente, eu perguntei sobre ar-condicionado, conta um pouco pra gente sobre aquecedores. A gente sabe que não tá ainda aquele maior frio do mundo, né? Mas algumas pessoas moram em estados que talvez... Já tá, né, Ju? Você entendi, eu também acho. Algumas pessoas moram em estados que talvez esteja mais frio, pessoas de fora do Brasil nos assistindo. Eu, por exemplo, moro num local que é próximo a um pico aqui da cidade, que é o Pico do Jaraguá. Então, é muito mais frio, pelo menos uns 3 graus mais frios do que aqui, por exemplo, no centro de São Paulo. Aquecedor é uma boa opção ou pode ser uma má opção? O aquecedor, bem utilizado, é uma ótima opção. Qual é a orientação? A orientação é usar o aquecedor desde que, no mínimo, 1 a 2 horas antes de sair do seu ambiente, você desligue esse aquecedor. Ou seja, pode chegar em casa, ligar o aquecedor e de manhã, quando você acordar, desliga o aquecedor até você tomar a temperatura da sua casa antes de sair e tomar friagem, porque um outro problema grande do sistema respiratório é o choque térmico. E eu ia te perguntar, é verdade o que a mãe fala, então, você tá lá quentinho no cobertor, levanta, vai tomar um banho, sai correndo para trabalhar, o que a mãe fala? Filha, cuidado com a friagem, é verdade isso? Posso falar um negócio aqui, Jaque? Claro. Eu sou médico há 30 anos, eu vou falar pra vocês aqui. A mãe fala a verdade. Chega vocês aí que ficam falando minha mãe é chata. A mãe sabe, sem dúvida nenhuma. Ela sempre tem razão, né? Ela sempre tem razão. Doutor, eu vou fazer algumas perguntinhas sobre, então, algumas coisas que as mães falam para saber se funciona, claro. tá? Uma delas é,
sempre que começou a esfriar um pouquinho, usar um cachecol, um lenço, alguma coisa para proteger a garganta, faz algum sentido isso, Com doutor? certeza, a proteção... Olha, mãe, você não erra, sabe, mãe. Claro. A proteção do sistema respiratório, ela sempre tem que ser feita. E nós sabemos que a garganta é uma região muito sensível. Então, especialmente nessa época, você vai sair, vai tomar uma friagenzinha até pegar o seu ônibus, metrô, o trem. Então, use sim, sem dúvida nenhuma. É muito positivo. Receitinhas caseiras com mel, limão, alho, podem, não podem? O mel é bom mesmo quando a criança, por exemplo, está lá tossindo à noite? Qual que é a orientação? Pensando em coisas caseiras, doutor. Na minha experiência, tem pacientes que se beneficiam com mel, tem outros que começam a tossir mais. Isso é uma sensibilidade individual. O limão pode ser usado desde que não seja usado puro. Então, por exemplo, gargarejo com limão, gargarejo com vinagre, não, porque é ácido. É ácido e as bactérias se proliferam em ambiente ácido. Então, pode misturar o mel com o limão, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, mas o limão puro, gargarejo com limão, gargarejo com vinagre, não pode. Então, qual gargarejo que pode? Água, sal e pode se colocar junto bicarbonato de sódio. Uau, quanto de bicarbonato? Uma colherinha de café num copinho de água, assim como põe uma colherinha de sal também, porque o bicarbonato, ele é básico, ele alcaliniza, ele é contra o ácido, então ele inibe o crescimento de bactérias e fungos e doutor, vírus. eu tô vendo que o senhor trouxe algumas imagens aqui pra gente entender um pouquinho como é que funciona o sistema respiratório. Eu quero mostrar para vocês algo muito importante. Não é só tomar água que é fundamental nessa época de clima seco e clima frio. É também irrigar o nariz, molhar o nosso nariz por dentro com soluções de soro fisiológico sem conservantes. Todo mundo conhece, tem várias marcas aí, eu vou pegar aqui, ó. Por favor. Aqui. Vamos lá. Tem uma marca, tem várias marcas, né? Mas tem um jeito que a gente pode fazer, que é jogando o soro fisiológico assim, ó. Não sei se a câmera consegue pegar. Opa, olha lá, ó. Olha. Eu tô jogando aqui, ó. Aí tá aparecendo, não é? Só que eu tenho que ficar fazendo esse movimento. Mas e se eu for fazer de ponta cabeça, aí ele vai acabar, porque o caninho que está lá no fundo está de ponta cabeça. Então, para o bebê não dá. Para as mães fazerem, dá um trabalho isso, exatamente. Né? A indústria farmacêutica criou o quê? Esse sprayzinho. Olha aqui, gente, ó. Eu aperto, ele fica saindo, ó. Tô molhando tudo o seu estúdio aqui, ó, já. Fica à vontade. Olha lá, ó. Tá vendo que ele fica saindo? Ele não para de sair, olha lá, ó. Tá vendo? Ó, não tirei o dedo, ele parou. Coloquei o dedo, ele voltou. Então, vamos ver nessa maquete aqui que eu trouxe. Olha aqui, gente, eu vou vir aqui. Aqui é a entrada do nariz. Vamos lá, vamos ver aqui como é que nós estamos. Tá vendo? Aqui tem o nariz. E as secreções, elas ficam todas aqui, ó, nessa região do nariz. Então, quando você irriga o nariz com o soro, você está jogando. Olha lá, ó, como você está fazendo aqui, ó. Viu aqui? Você está limpando todo o seu nariz. Você está hidratando. Você está levando essas bactérias todas e vírus, poeira, sujeira, você está limpando tudo isso. Então, este é um mecanismo muito importante para que a gente possa ajudar o nosso sistema respiratório. Qualquer marca, doutor? Qualquer marca, nomes, lógico, mas desde que não tenha conservantes. Tá. Qualquer marca, desde que não tenha conservantes. Quantas vezes por dia? Posso fazer todos os dias? Todas as pessoas podem, várias vezes ao dia, qualquer idade. Bebês, gestantes, idosos, soro fisiológico sempre pode. Depois que melhorou, não para, né, doutor? Porque às vezes a gente pensa, a gripe já passou, a sinusite já passou, nunca mais eu vou usar. Não. Eu recomendo para os meus pacientes que incorporem a irrigação de soro fisiológico no nariz na sua higiene diária. Então, escova dente, toma banho, lava o rosto, lava o nariz. Já deixa todo dia de manhã, todo dia à noite. Ó, bom demais. Perfeito, doutor. Eu fiz esse negócio aí de pôr na página. Agora o que acontece é que não parou de chegar pergunta. Vamos tentar responder algumas. Bom, vamos sim. O Antônio Lima Viana, ele pergunta o seguinte, diz que a garganta está começando a doer e está raspando. Ele pode fazer alguma coisa já em casa para não piorar de imediato, doutor? Pode, Antônio. Em primeiro lugar, exatamente o que você falou. Primeiro, não piorar, não é?
Então, não faça o gargarejo com limão nem vinagre. Cuide-se, então, contra a friagem. Faça gargarejos com água, sal e bicarbonato de sódio, esse de cozinha mesmo, compra em farmácia, compra no supermercado, pelo menos 3, 4 vezes ao dia. E se você tiver febre ou dor muito intensa, um analgésico, pode ser a dipirona, paracetamol. Se você não tiver nenhuma alergia, converse com o seu farmacêutico, porque o farmacêutico hoje pode orientá-lo legalmente para esses 2 princípios ativos. E se a coisa evoluir, aí só o médico vai poder te orientar. Mas com essas orientações a gente pode já ter... A pessoa tem que trabalhar, o dia a dia é tão intenso, né, doutor? Com certeza. Sabe o que eu falo sempre, gente? Sabe quem é o maior inimigo do corpo humano? Quem, a doutor? própria pessoa. Ela que faz as coisas erradas. É verdade. Não é verdade? E aí, só para complementar, quem é que se transforma o maior amigo do corpo humano? A própria pessoa, então. Então a gente consegue reverter, né, doutor? Sempre, com a maioria das vezes. O senhor falou sobre algo que também me chama a atenção. A gente está aqui falando sobre friagem, que acontece muito no inverno, e eu percebo isso com os meus sobrinhos, com criança parece que é mais, mas eu sei que com os adultos acontece também. Como está muito frio, a gente se enche de coberta e soa à noite. Isso. Aí fica aquilo de tira a coberta, põe coberta, começa a suar, você não sabe o que você faz com a criança pequena, se deixa ela com ou sem. Seja um produto ou para criança, tem algo que a gente possa fazer, porque isso pode interferir também, não pode, doutor? Sabe por que eu tô rindo? Por quê? Porque a minha esposa Maristela, que está nos vendo aqui, eu de noite, quando tá frio, eu pergunto para ela se tá frio ou tá calor, nós vamos pôr coberta ou não. Aí ela fala assim, ué, você não sabe? Eu falo, você que tem que saber, eu não sei. É difícil, né, Jaque? É difícil mesmo. Achar o meio termo é sempre uma busca que a gente tem que ter, mas nem sempre é fácil, não. A gente vai tentando se adaptar, né? Porque os homens geralmente sentem menos frio que a gente, né? Pois é, mas eu brinco briga, sempre, né? Eu não sei se tá frio ou se tá calor. Como você não sabe? Ela fala pra mim. Encapotar as crianças para sair no inverno. Ah, é fundamental. Essa é uma realidade. Aquele negócio da toquinha que as mães falam. Pode encapotar, pode colocar aquelas aquecedores de orelhinha. Vale muito a pena, porque a criança é muito mais sensível às infecções, às inflamações respiratórias. Bom, a pessoa tá dando o nome, eu vou dar o nome do remédio, tá? Ela fala que ela tem asma e faz uso diário de Berotec Spray. Se ela pode fazer alguma coisa para prevenir no frio, se ela continua dessa mesma maneira. Isso já é uma prevenção para asma, doutor? Isso não é uma prevenção. Esse é um tratamento, é um broncodilatador para crises. Eu conheço isso para inalação, mas ele tem de spray agora, então é isso? Isso, é possível utilizar essa medicação de várias formas. A questão é a seguinte, isso não previne crises. O que previne as crises é uma boa consulta com o médico para que oriente e detecte primeiro, será que seu nariz funciona bem? Porque as pessoas que dormem de boca aberta, aquelas pessoas que ficam de boca aberta, respiram de boca aberta, o ar não passa pelo nariz. Aí ele vai seco para o pulmão e predispõe crises de asma. 80% dos pacientes que têm asma têm rinite alérgica, sabia disso? Não. 80% dos pacientes que têm... É muita gente, quase todo mundo. Exatamente. E 20% dos pacientes de rinite têm asma. Então, asmático que tem rinite é muito comum. Cuidar da rinite. Depois, ambiente, cuidado com poeira, cuidado com mudanças bruscas de temperatura, umidade do ar. Então, fazer exercícios, atividade física para fortalecer o tórax, para se vier uma crise resistir melhor. E as medicações. Agora, muito cuidado com medicação. Medicação, eu sempre falo também uma coisa. Qual que é a diferença de remédio e veneno? Você sabe? A dosagem. Você já mencionou a dose. É a dose, gente. Remédio é muito bom, mas cuidado com a dose. Então, procure o seu médico. Não faça por conta própria. O senhor está falando uma coisa que me chama a atenção, que é a gente pode, lógico, dar algumas orientações aqui que só são boas, mas para quem tem já alguma patologia ou percebe que não melhora, no caso de asma, bronquite, tem que ser um médico orientando essa pessoa, né? Sim, claro que sim, porque esses remédios, eles são complicados. Se você errar, às vezes, uma gotinha a mais, acelera o coração, dá tremedeira, né? Começa a suar frio. Cuidado, isso não é uma brincadeirinha, não. Eu tenho, o Berotec eu tenho pavor, porque quando a minha irmã era bebê, ela fez uma inalação de Berotec com gotas a mais e isso desencadeou algo que até hoje o coração dela é extremamente acelerado. Tá vendo só? Cuidar para o resto da vida por causa de umas gotinhas erradas. Isso é pura verdade, tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, cuidado com os remédios, tá? Tem uma pergunta aqui, doutor. Deixa eu agradecer
Jean Prestes está falando que é fã. Muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Olha, a Elma Pereira, ela está falando que as filhas dela têm rinite. E durante as noites frias, elas roncam e dormem mal. Tem alguma relação com a rinite, esse roncar, doutor? Total relação. O nariz, quando ele incha por causa da rinite, então entope o nariz, espirra, coça, tem aquela coriza, às vezes coça os olhos. Esse entupimento pode fazer com que a pessoa durma de boca aberta. Dormindo de boca aberta, tem uma tendência a roncar. E aqui uma orientação para vocês. Roncar todos os dias nunca é normal, nenhuma vez. Roncar de vez em quando, criança que brincou muito ou adulto muito cansado, eventualmente roncar, não tem problema. Mas roncar todos os dias, nunca. Procure, Elma, ver se as suas filhas não têm alguma carne esponjosa, uma adenoide, cornetos nasais aumentados, desvios de septo, até pólipos podem acontecer. Procure ver isso para tratar. Vai investigar então. Com certeza. Um abraço para João Ribeiro, que está dando boa tarde para a gente, obrigada. E Esdras dos Reis está contando para a gente que a garganta já estava doendo há algumas semanas, que melhorou, mas quando canta volta a doer. E agora está rouca, ficou rouca, passou a rouquidão, mas agora está com tosse seca, sem secreção. Doutor, desculpa, eu sei que parece uma consulta, mas as pessoas querem orientação. São orientações, porque são orientações muito comuns. Sabe o que acontece, Esdras? Você não pode me responder agora, mas eu já estou até ouvindo sua resposta aqui, ó. Já estou até ouvindo. Quando a pessoa melhora, o que a pessoa faz? Abusa. Então, os cuidados com o sistema respiratório têm que ser constantes. Se você canta, é necessário manter a sua via aérea sempre hidratada, é necessário manter um repouso vocal intercalado com os períodos que você canta, e é obrigatório que você procure técnicas vocais e de fonoaudiologia, como técnicas respiratórias, impostação de voz e várias outras questões também. Então, nos quadros virais, para quem força, acaba ficando nessa história de entre crise, sai de crise, entre crise. Preserve-se, isso é o mais importante. Então procura aí ajuda, tá? Alberto Ribeiro, de Carapó, Mato Grosso do Sul. Aliás, um abraço para todos daí que estão nos assistindo. Quer saber qual a importância do uso do própolis para as questões respiratórias e quais são os seus benefícios? Como tomar? Isso é bom? Isso é uma polêmica enorme. O grande problema das soluções de própolis é que quase todas têm álcool. Vocês sabiam disso? Álcool, naquilo que a gente espirra lá na nossa garganta? Isso, pega o bebezinho, vou espirrar própolis, ai que bonitinho, porque não dá uma pinga logo de uma vez. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Leiam, vocês não leem. Própolis são soluções alcoólicas, gente, a grande maioria. Então pode usar própolis, sim, desde que você procure uma solução que não tem álcool. Agora, se é eficaz ou não, a medicina tradicional clássica ainda não comprovou. Olha, acho que é melhor pegar o melzinho e já era, né, doutor? É individual, mas fazer mal nunca. Doutor, deixa eu perguntar para o senhor sobre a vitamina C, né, que a gente tem efervescente, Isso. de vários tipos diferentes. O próprio suco de laranja, faz alguma diferença utilizar nessa época do ano? Não existe comprovação nenhuma de que a vitamina C previne, evita ou muda o curso das doenças respiratórias. Mas é uma prática usual tão grande que eu vou falar, eu tomo a mais sim, acho que deve tomar sem excessos, é óbvio, porque a maioria dos componentes de vitamina C, os naturais, são muito ácidos, mas eu acho que é saudável, é parte da nossa vida, da nossa alimentação balanceada, né? Doutor, eu quero aproveitar esse momento, daqui a pouco, se der, a gente volta até para finalizar em outros tópicos, para falar sobre algo, a gente até conversou aqui nos bastidores, o doutor estava falando sobre a importância da gente falar sobre isso. Um surto de cachumba tem sido constatado. Pode ter alguma relação com o tempo frio? Sim. O que está acontecendo é o seguinte, gente, de janeiro a abril, a cidade de São Paulo apresentou 274 casos notificados de cachumba, sendo que no ano de 2015 inteiro foram 275. Então, nos 4 primeiros meses do ano pá. Agora que nós estamos em maio, certamente nós já passamos o número de cachumba do ano inteiro passado. Então, a cachumba é uma doença rapidamente que ataca as glândulas salivares, pode ser a parótida, a submandibular, a sublingual, mas mais comumente a parótida. É um quadro altamente transmissível por espirros, tosse,
a pessoa pega, põe a mão onde tem vírus que outras pessoas espirraram, as pessoas contaminadas, aí põe na boca, no nariz ou nos olhos. Essa doença cursa com febre, mal-estar, pode ter um resfriadinho, tipo um resfriadinho, uma corizazinha. E dor e inchaço nessa região. Aí a pessoa pode ter dor de ouvido, dor para mastigar, dor para engolir. Então, esse é um surto. É muito importante que as pessoas façam a prevenção, não espirrando, não tossindo diretamente no ambiente, protegendo a mão com um lenço de papel. Se não tiver o lenço de papel, use o braço para proteger. E, se for impossível e usar a mão, use álcool gel, não toque em ambientes coletivos. Vocês que andam de ônibus, metrô, que vocês vão no trem ou no shopping mesmo, o corrimão, por exemplo, de uma escada rolante, não ponha a mão na boca, nariz e olhos. É uma doença benigna, mas ela pode gerar muita dor e muito incômodo. Quem já teve quando criança pode ter de novo, doutor? É muito raro a reinfecção pelo mesmo vírus, que é o vírus que causa a cachumba. Mas o que acontece é que o inchaço da parótida pode ser causado por outros vírus também, que não o vírus da cachumba. Então existe confusão. Mas se você tem dúvida, você é adulto, se tem dúvida se já teve cachumba ou não, se você não sabe se foi vacinado ou não, compareça ao posto de saúde agora para que você seja vacinado. Crianças no calendário. Os adultos até 49 anos é o calendário do Ministério da Saúde. Crianças devem ser vacinadas com 12 meses, um reforço aos 15 meses e sempre tomar os cuidados preventivos, porque essa é uma doença bastante contagiosa. Não. Acabei de perguntar isso, diretor. Quer saber se quem já teve pode ter de novo, a gente acabou de falar. Pode ter. Franci Carvalho está falando que o tema tá uma bênção, parabenizando a gente. Obrigada, Franci, um abraço. Ela disse que é alérgica, mora em Manaus. Em Manaus e sempre tem crise e tosse quando deita à noite. O que ela pode fazer? O clima de Manaus é completamente diferente. É um clima muito úmido, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, tem que cuidar e fazer um tratamento preventivo. Sabe o que as pessoas mais comumente fazem? Tratam a crise e não trata fora da crise, que é uma prevenção. Então, cuidar do ambiente, evite com que o seu quarto de dormir tenha mofo. Então, para isso, abra umas janelas a mais, ventila o tempo todo e procure um otorrino para fazer um tratamento que, sem dúvida, você vai melhorar. Um abraço também para a Rose Araújo, que mandou recado aqui parabenizando o programa. Obrigada a todos vocês. A gente tentou responder a maioria das mensagens. Doutor, para caminhar para o fim do bate-papo, o senhor deu aí uma orientação a respeito da cachumba. A gente pode falar das gripes, H1N1, que a gente ainda tem ouvido aí falar. Os cuidados do dia a dia. É lógico que o nosso tema principal são as vias respiratórias, mas falando sobre todas as doenças que podem se intensificar nessa época do ano. Aquela história de lavar a mão, como você... Sempre. Recapitula tudo isso aí pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, uma alimentação saudável, balanceada e descanso. O corpo precisa de descanso. Esse é o básico para qualquer tipo de questão. Por que as pessoas ficam doentes? Porque a imunidade ficou sensível. Então, mantenha a imunidade boa através de uma alimentação boa, de um descanso. Depois, medidas contra a propagação de doenças respiratórias. Não espirre nem tussa no ambiente. Você vai jogar vírus e bactérias nesse ambiente. Então, proteja a sua tosse, proteja o seu espirro sempre. E eu falo sempre, quem transmite a sua doença respiratória é tão responsável pela doença dos próximos. Então, essa pessoa que estiver com sintoma não pode propagar a sua doença. Então, proteja a tosse, proteja o espirro sempre com uma toalhinha, um lencinho de papel. Não usem lencinho de pano, viu, gente? Porque ele mantém o vírus ali. Não, esse negócio tem que acabar de lencinho de pano, né? Porque você não joga fora o lencinho de pano. Aí você guarda no seu bolso vírus e bactérias e eles se replicam. Eles podem transmitir as doenças até algumas horas depois. Lencinho de papel. Proteger em nunca jogar as secreções respiratórias de espirro e tosse, álcool gel e lavar as mãos o tempo todo, mantendo o corpo sempre hidratado.
Então, carrega o álcool gel com você na bolsa, você que é homem deixa no seu carro, sempre por perto, né, doutor? Sempre por perto. E nunca coloque em ambientes coletivos, em ambientes externos, em ambientes onde tenha muita gente. Nunca coloque as mãos no ambiente, depois na boca, no nariz e nos olhos. Tem que acabar, diretora, é isso mesmo? Quem quiser entrar em contato, então, com o Dr. Jamal, manda sua mensagem pra gente, a gente encaminha pra ele. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Vou passar Pra também mim, o uma site, www.clinicajamal.com.br. Lá tem todas as informações, Sim, né, doutor? muitos artigos, vídeos. www.clinicajamal.com.br. Desse jeito bom que ele esclarece pra gente, você entra no site, aí vai ter muitos esclarecimentos por lá. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Jaque. Obrigado a vocês. Uma ótima tarde. Eu vou para um break daqui.